Neste vídeo, nós vamos aprender o que é doutrina e compreender também o que são usos e costumes. Doutrina são as doutrinas fundamentais das Escrituras, e elas estão expressas em várias partes e porções da Bíblia. Elas tratam da personalidade de Deus, da inspiração das Escrituras, da personalidade e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tratam da nossa salvação, tratam das coisas futuras, tratam do ensino a respeito do pecado. São doutrinas fundamentais. Nós vamos aprender neste vídeo quais são essas doutrinas fundamentais e aprender também a fazer uma diferença do que são usos e costumes. Usos e costumes mudam conforme o lugar, conforme a cultura, conforme a nação. Doutrina não muda. A Bíblia apresenta doutrinas fundamentais que são acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão substituindo estas doutrinas fundamentais e fazendo de usos e costumes, fazendo doutrinas. Desta maneira, tornam-se igrejas sectárias e exclusivistas e apartam-se do verdadeiro evangelho. Anotei um comentário do nosso querido pastor, de nome Eugênio Carpegiani, da Igreja de Jesus Cristo de Ibitinga. Esse nosso querido irmão colocou um vídeo a respeito do véu e me mandou um comentário, e em resposta a esse comentário eu estou fazendo este vídeo. Veja o comentário do pastor Eugênio. Amado, se o véu é apenas uso costumeiro, então como explicar que a mulher deve usar somente quando orar ou profetizar, que são coisas espirituais, e não tem nada de costumeiro nisso? O fato é que a palavra de Deus não se compromete com modismos de época, mas ensina o que é útil para a salvação. Porém, as igrejas de Deus não são contenciosas, pois sabemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Apenas recordo ao irmão o conselho de Gamaliel, no sentido de que não se oponha à fé das pessoas, para que não seja encontrado combatendo contra Deus. Deus o abençoe grandemente e lhe deu o conhecimento de sua santa e bendita palavra. Amém. Pastor Eugênio Carpegiani, da Igreja de Jesus Cristo em Ibitinga. Meu querido pastor Eugênio, eu gostaria que o irmão guardasse bem o que eu vou lhe dizer, o que eu penso a respeito do uso do véu. Guarde bem isso que eu vou lhe dizer, para que você, mais adiante, até não se confunda nos seus pensamentos. Eu nada tenho contra o uso do véu, meu querido irmão Eugênio. Nada, em absoluto, nada tenho contra o uso do véu. Sou de uma igreja que tem o uso do véu como doutrina, né? A minha esposa ora comigo com o uso do véu. As minhas filhas cresceram dentro da igreja usando o véu, oram comigo com o véu. Eu não tenho a menor restrição a respeito da mulher que usa o véu. Eu até recomendo, querido, eu até recomendo que a mulher que sente que deve orar a Deus ou cultuar a Deus com o véu, sua cabeça coberta com o véu,
que o faça. Por favor, faça isso. Porque se ela fizer diferente, estará agindo contra a sua própria consciência. E a pessoa que não age, não tem atitudes, comportamentos de acordo com a sua consciência, com certeza vai tropeçar no caminho da vida cristã. É fatal isso. É fatal. O que eu tenho explicado para a Irmandade da minha igreja é que o uso do véu não é uma doutrina, é usos e costumes. E entendo que devo passar essa informação para o senhor também, para o senhor fazer uma diferença no seio da sua igreja, na comunidade que o senhor assiste, uma diferença entre o que é doutrina e o que é usos e costumes. Veja, muito embora a palavra doutrina signifique ensino, nós temos dentro das Escrituras Sagradas doutrinas que nós reconhecemos como doutrinas fundamentais das Escrituras. E elas tratam da inspiração e inerrância das Escrituras, da personalidade de Deus, da divindade de Jesus Cristo, que eu sei que é uma coisa que o senhor não acredita, mas ela existe. Para a minha igreja e para mim também, dizendo que ele é Deus. Para o senhor, dizendo que ele não é Deus. Da salvação pela fé. A doutrina das últimas coisas, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, e por aí vai. São doutrinas fundamentais, aquelas que foram acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Entendeu? Então, essas doutrinas, elas não mudam. Elas não mudam. E nós devemos sustentá-las mesmo diante da morte. Tá? De uma ameaça, nós devemos sustentar essas nossas doutrinas, porque se nós fizermos isto, não estaremos ofendendo a Deus. Agora, usos e costumes, pastor Eugênio, usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, com a nação, aonde você queira levar a palavra, o Evangelho, ao Evangelho da salvação. Então, estou tratando do assunto do véu com o senhor, porque a Irmandade da minha igreja gosta muito do vídeo que o senhor fez, falando sobre o véu. Eu não tenho objeção, repito, nada, belezinha. Só que o senhor está colocando isso como doutrina. E olha, pastor Eugênio, eu estou enjoado de seita, sabe? Eu estou enjoado de seita, tá bom? A minha igreja virou uma seita. Eles estão desviados de suas próprias doutrinas, desviados das suas próprias doutrinas. E fizeram doutrinas de usos e costumes, e pior ainda, usam estas doutrinas como arma de guerra para combater outras igrejas. Para dizer, por exemplo, a sua igreja, a igreja que o senhor assiste, que eu não conheço, para dizer que a igreja que o senhor assiste é do diabo, é a igreja prostituta, porque a congregação só a congregação é a virgem. Combater outras mulheres cristãs de outras igrejas que não usam o véu e que não entendem que não precisam usar o véu para orar e cultuar a Deus. Dizendo que estas mulheres não têm comunhão com Deus, que Deus não ouve as suas orações. Absurdos dessa natureza. Porque o Senhor Jesus mesmo ensinou: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Então, se fosse necessário orar com o véu na cabeça coberta, ele teria dito: tudo que pedirdes ao Pai com a cabeça coberta com o véu, eu farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ele não diz lá: tudo quanto pedirdes em meu nome, com a cabeça coberta com o véu, eu vou fazer. Então, não existe isso. Tá? Mas fizeram isso, o pastor Eugênio.
E eu estou, primeiro, lhe fazendo este vídeo, passar um pouco da minha experiência, né, pastor? Se tem aí alguma utilidade, né? Passar a minha experiência. Primeiro porque o pessoal da minha igreja está gostando do seu vídeo, e nele o senhor apresenta isso como doutrina. E, em segundo lugar, eu não quero que a sua igreja vire uma seita, sabe? Eu já estou enjoado de seita, sabe? Mas enjoado mesmo. E começa assim, pastor Eugênio, fazendo de usos e costumes, fazendo doutrina, entendeu? Dê o título que o senhor quiser para isso. Ensinamento, orientação, mandamento, preceito. Né? Paulo fala lá no texto lá de 1 Coríntios, em preceitos, não fala em doutrina. Mas faça uma diferença entre o que é doutrina e o que é preceito, mandamento, instruções e tal. Se o senhor continuar nessa progressão, fazendo de usos e costume, fazendo doutrina, o senhor vai ficar exatamente como uma congregação é. Tá? Uma igreja desviada das doutrinas fundamentais da igreja e que usa usos e costumes para combater outras denominações evangélicas, que são comunidades cristãs tal qual as pessoas que estão se reunindo dentro do templo onde o senhor assiste e faz seus cultos. E ao fazer de usos e costumes doutrinas, o senhor e o seu grupo vão se isolando cada vez mais, e esquecendo, abandonando as verdadeiras doutrinas das Escrituras, as doutrinas fundamentais, e vivenciando aí usos e costumes que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o ensino de Jesus Cristo, nem com o ensino dos apóstolos. E aí nós vamos ter, aqui em São Paulo, nós temos Congregação Cristã no Brasil, ela está é o Vaticano II, tá? No Brás. E nós temos um Papa que morreu esses dias aí. Agora vamos eleger um novo Papa, eu acho que vai ser um tal de Cláudio Marsola. Não sei, hein? As expectativas, né, os dedos, estão apontando para Cláudio Marsola. Então aí vamos ter um terceiro Vaticano. Vaticano III em Ibitinga. E o Papa Eugênio I. Entendeu? Então a doutrina é coisa séria, pastor. Coisa muito séria, sabe? Não faça confusão com o que é doutrina e usos e costumes. Doutrina não muda. Não muda. Se for preciso, morra defendendo a sua doutrina. Mas usos e costumes mudam conforme o tempo, o lugar, a cultura, a nação onde você esteja levando a sua pregação. Eu vou lhe provar, então, meu querido, que o uso do véu não é uma doutrina. Tem outra coisa também, isso aí nem tem inspiração divina. Nem tem inspiração divina. Não o texto registrado por Paulo lá em 1 Coríntios 11. Não, o que ele registrou lá foi inspirado pelo Espírito Santo. O que não tem inspiração divina é o Senhor fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. Entendeu? Isso aí é que não tem a guia de Deus, não procede do Pai. Eu vou lhe provar, querido, eu vou lhe provar. Não se espante com as minhas palavras. Por favor. O senhor pensa que não, o senhor acha que está agindo inspirado por Deus. Mas isso não tem inspiração divina. Ó, vou passar uma informação basilar, fundamental, tá? É a seguinte, o Espírito Santo jamais inspira um ministério fazer uma doutrina de algo que impeça o progresso do Evangelho, que impeça que o Evangelho seja levado a outros povos, a outras nações. Pastor Eugênio, as igrejas que fazem de usos e costumes, fazem doutrinas, normalmente são igrejas que estão olhando, sabe para onde? Para o seu próprio umbigo. Para o seu próprio umbigo. Olhando para si mesmas, pastor Eugênio. São igrejas que pensam que o mundo inteiro é constituído de pessoas que vivem e que têm a cultura, que tem o seu vizinho do lado esquerdo, a sua vizinha do lado direito, o povo da sua rua, entendeu?
que se vestem e se comportam exatamente como o povo na rua em que vivem.